Então vamos ver hoje como podemos organizar o nosso código em blocos independentes, que são as funções. Vamos ver também mais um elemento de controle da execução, que são as condições. E depois vamos aplicar isto num exemplo da aula passada, aquele programa para fazer a simulação da restrição das sequências por várias enzimas, mas agora mais organizado. Nós tínhamos este problema na aula passada de ler esta lista de sequências, com o identificador e a sequência, e depois criar para cada enzima de restrição um ficheiro com o número de fragmentos obtidos, digerindo cada sequência por essa enzima. E fizemos isto neste bloco de código. Portanto, lemos todas as sequências, lemos todas as enzimas, depois para cada uma das linhas no ficheiro das enzimas, vamos tirar a informação, o identificador, a zona de reconhecimento e o ponto de corte, e depois, para cada sequência, vamos fazer aquela substituição para marcar o ponto de corte com o sinal de menos, partir e depois contar quantos fragmentos é que são. Portanto, fazemos isto para cada sequência para uma enzima, depois escrevemos para o ficheiro correspondente a essa enzima e continuamos o ciclo. Então esta parte aqui é executada para cada sequência e em cada enzima, e esta parte aqui é executada para cada enzima e faz o ciclo com as sequências todas. Agora, o problema disto é que nós misturamos tudo num só bloco de código e é fácil de imaginar que, se as coisas forem ficando mais complexas, nós temos de ter cuidado com os nomes das variáveis que usamos, vamos ter de aninhar muitas coisas umas dentro das outras, e isto não vai escalar bem. Nós conseguimos fazer uma coisa com uma dúzia de linhas de códigos, mas se precisarmos fazer uma coisa, por exemplo, com 500, quando estivermos no fim já não sabemos que nomes de variáveis é que usamos primeiro e vai ficando, a confusão vai sendo cada vez maior. Além disso, se quisermos fazer alguma coisa nova que seja semelhante, vamos ter de repetir o código todo, porque aquele script, aquilo tudo misturado, não pode ser facilmente adaptado a outras situações. Também não podemos testar em partes. Vocês não podem escrever só metade disto e ver se funciona, porque não funciona. Só funciona quando tiver o bloco todo feito. Não é? Portanto, quando nós descobrimos que tem algum erro, já está tudo junto e agora é preciso descobrir onde é que ocorreu o erro. E não pode ser usado a partir de outro programa, porque vocês têm coisas aqui, por exemplo, o nome do ficheiro das sequências, o nome do ficheiro das enzimas, está fixo no código. Se vocês quiserem chamar isto para aplicar a outra situação ou automatizar isto com vários ficheiros, não conseguem, porque precisam de ir lá editar o código. Depois, se vocês simplesmente juntarem isto no resto do script que faz outra coisa qualquer, tem o problema que as variáveis podem ser as mesmas que são usadas noutra parte. Enfim, há aqui muitos defeitos em usar isto desta maneira. Para resolver este problema, nós podemos usar funções. A vantagem de criarem estes scripts simples é porque é rápido fazer uma coisa que seja pequena, não precisam de estar a estruturar nem nada, mas não vos dá controle do que entra e do que sai, não vos permite reutilizar facilmente e não há isolamento das várias partes. Portanto, aquilo está tudo junto, ou funciona tudo, ou não funciona nada. As funções resolvem este problema. Permitem-nos controlar o que entra e o que sai dentro de cada bloco de código, isolam aquelas variáveis. As variáveis que usamos dentro da função não são vistas fora da função, portanto, não podem interferir com o que há cá fora, mesmo que tenham o mesmo nome. E podemos reutilizar a função sempre que quisermos. Além disso, quando nós conseguimos partir um problema complexo em problemas simples, em soluções simples que são independentes, nós agora conseguimos fazer uma coisa tão complexa quanto quisermos. É só ir construindo as peças e ir juntando. Então vamos ver como é que podemos fazer uma função e já agora olhamos aqui para o if também, para as condições. Este é o exemplo de uma função para resolver a equação quadrática. Tem ali uma equação de segundo grau, a fórmula resolvente é esta, menos b mais ou menos b quadrado menos 4ac sobre 2a. Geralmente é má ideia dar estes nomes às variáveis, a, b, c, as variáveis convém terem nomes descritivos, exceto se vocês estão a fazer uma função num contexto onde já há nomes convencionais. Por exemplo, aqui, como toda a gente chama a àquele coeficiente do x quadrado, b ao outro, c ao outro,
é muito mais prático nós chamarmos ABC e temos menos hipóteses de nos enganarmos quando vamos escrever a fórmula. Então aqui o que podemos fazer primeiro vamos calcular aquele delta, que é o que está dentro da raiz, b² menos 4ac, e isso permite-nos ver quantas soluções reais é que temos para aquela equação. Se o delta for menor do que 0, não há soluções reais, a curva não interseta o eixo, então devolvemos como solução uma lista vazia. Será o nosso resultado quando não há nenhuma raiz para aquela curva. Se o delta for maior que 0, então há duas possibilidades. Há o mais a raiz de b² menos 4ac e o menos. E então vamos pôr como resultado, será menos b menos raiz de delta sobre 2a. Portanto, isto será, usando ali o menos, ou menos b mais raiz de delta sobre 2a. Notem que a raiz de delta é o delta elevado a 0,5. Se, caso contrário, então devolvemos simplesmente menos b sobre 2a, porque isto quer dizer que o delta é igual a 0. E aqui podemos ver esta instrução que nós ainda não tínhamos, mas que nos permite ramificar a execução com base nas condições. A forma como nós fazemos isto será, temos aqui a estrutura. O que é obrigatório no if é termos uma condição, 2 pontos e um bloco indentado. Se nós só fizermos isso, estamos a dizer ao interpretador que aquele bloco que estiver ali indentado é para ser executado só se a condição for verdadeira. Se for falsa, passa à frente e continua a execução. Há casos em que nós podemos criar dois ramos mutuamente exclusivos, que é se a condição for verdadeira ou se for falsa. E então aí podemos usar if, um bloco, else, outro bloco. Essa será outra forma de usar o if. Isto quer dizer que o primeiro bloco será executado se a condição for verdadeira, o que vem a seguir ao else será executado se a condição for falsa. Mas isto pode ser feito de uma forma mais generalizada, tendo vários ramos. E os vários ramos podem ser criados com o elif, que é uma contração de else if, e isto o que estamos a dizer ao interpretador é para testar cada uma destas condições por ordem, e a primeira que for verdade é esse bloco que vai ser executado e salta do if. Portanto, só um destes é que vai ser executado. É o primeiro que a condição for verdadeira. Portanto, aqui o que estamos a dizer é que se o delta for menor que 0, executa este bloco e salta do if. Portanto, continua a seguir a todos os ramos do if. Passa ali para o return. Caso contrário, se o delta não for menor do que 0, então testa a segunda condição. Este elif tem outra condição e se for verdadeira, então é isto que é executado e salta para fora do if. Se todas as condições falharem, então executa o else, que é o caso por default, por omissão, assim, se todas falharem. Todos estes ramos são opcionais. Vocês podem fazer um if com elif e não ter else, portanto só é executado um daqueles ramos se alguma condição for verdadeira. Se não for, não faz nada. Podem ter um if com else, portanto é simplesmente ou isto, e um desses é executado. E podem ter só o if. Não é? O if é o único que tem mesmo de ter para escrever um if. Se a condição for verdadeira, faz aquilo que está ali. E agora, vamos pôr isto dentro de uma função que nos permite receber valores de fora. Portanto, a ideia da função é que nós escrevemos a receita para calcular as raízes da equação quadrática, mas não calculamos as raízes, porque não sabemos quais são os valores. Só temos a receita que é depois executada em função dos valores que recebe. E os valores que recebe são assinalados ali. São variáveis que nós pomos na assinatura da função, que tem, nesta definição, na assinatura da função, começamos com aquela palavra-chave def, para dizer ao interpretador que vamos definir uma função. Depois temos o nome da função. Este será o nome do objeto que será criado, que nós depois podemos usar para executar aquela receita. E dentro de parênteses temos todas as variáveis que pertencem à função, onde vamos receber os valores que a função precisa. Neste caso, precisamos saber qual é o A, o B ou o C. Nós não precisamos de saber o A, B ou C para escrever a receita é esta, mas na altura em que a função for executada, precisa daqueles valores para poder calcular, senão não consegue calcular o B², o 4A, etc. Não é? Então, o que temos ali é onde é que vão ser guardados os valores que vão ser dados às funções. Isto chamam-se os parâmetros. Os parâmetros são as variáveis que nós criamos na definição da função que vão receber os valores. Quando nós chamamos a função, damos-lhe os argumentos. Os argumentos são os valores que vão ser fornecidos aos parâmetros para a função poder executar.
Podemos também, em Python, criar aqui uma documentação, uma string de documentação da função, que é uma string que pertence à função. Notem que está indentada com o bloco todo. Portanto, a seguir aos 2 pontos em Python, vem sempre um bloco indentado que indica o que é que pertence àquele grupo. Portanto, esta indentação diz-nos que tudo isto pertence à função. Esta string tem a particularidade de ser o que o help devolve. Portanto, vocês, quando escrevem uma função, podem descrever o que é que a função faz e se alguém fizer help e o nome da vossa função, recebe a vossa descrição. Portanto, podem criar a documentação da função ali. E a indentação aqui indica o corpo da função. Quando a função termina, ou a função termina quando simplesmente acaba o corpo da função e volta a algo que não faz parte da função. Nesse caso, a função não devolve valor nenhum, devolve um none. Ou então, a função termina a execução da função logo que o interpretador encontra um return. O return pode estar em qualquer sítio. Quando o interpretador encontra o return, sai da função e devolve a quem chamou a função o que vier a seguir ao return. Portanto, vocês podem dizer o que é que a função vai devolver cá para fora. Portanto, veem que a função permite-nos controlar o que entra e o que sai. E isto permite-nos fazer um bloco de código que transforma o que entra no que sai, da maneira como nós queremos, e que depois de estar feito já não precisamos nos preocupar com o que está lá dentro. A razão pela qual não precisamos nos preocupar com o que está lá dentro é que todas estas variáveis que nós criamos aqui dentro, A, B, C, delta, solution, etc., só existem dentro da função. Mesmo que haja variáveis com o mesmo nome cá fora, não são as mesmas. Há um espaço de nomes próprio para a função. Portanto, uma vez que isto está a funcionar, nós temos garantias que não vamos estragar a função só porque usamos os mesmos nomes cá fora. Não precisamos nos preocupar mais com o que está lá dentro. Então este é o exemplo. Nós criamos a função assim. Se nós chamarmos solve quadratic com uns valores, estes valores vão ser fornecidos por ordem à função e a função será executada. Nós dizemos ao interpretador para executar a função, invocando o nome da função seguido de parênteses curvos. Dentro dos parênteses temos de dar todos os valores que a função precisa, portanto todos os argumentos, ou no caso da função não precisar de argumentos, simplesmente abrimos e fechamos parênteses. Mas os parênteses são necessários para indicar ao interpretador que aquilo que queremos fazer é executar a função, é correr a receita, no fundo. Portanto, podemos fazer isto com este caso. Será 2x² mais 3x mais 1, temos esta solução. 2x² mais x mais 1 não tem soluções reais. Se nós chamarmos a função sem os parênteses, nós estamos apenas a referir a função, referir aquele objeto. E é isso que o interpretador nos vai dizer. Solve quadratic é uma função que está aqui no nosso módulo principal. Mas não vai executá-la, porque isto é apenas uma referência ao objeto da função. Se nós chamarmos a função help e, entre parênteses, dermos como argumento o objeto da nossa função, a função help vai-nos dar não só a assinatura da função, portanto, diz-nos como é que é esta linha da função, mas dá-nos também a documentação que nós escrevemos ali. Portanto, desta forma, vocês podem criar documentação para dar ajuda a quem queira saber como usar a função. E isto pode ter, se vocês usarem as 3 aspas, isto pode ter o texto que vocês quiserem. Pode ter exemplos de como usar a função, coisas assim, que ajude alguém se for uma função mais complicada. As variáveis são isoladas dentro da função. O Python tem espaços de nomes, onde guarda os nomes dos vários objetos que tem. Nós já vimos isso, por exemplo, quando cuidado, não vimos aqui, estou a confundir com a outra disciplina, também toda a Python. Mas, basicamente, o que está a criar é, quando vocês criam variáveis, por exemplo, delta igual a b² menos 4ac, nós estamos a criar este nome e ele fica numa tabela em que o interpretador sabe que este nome refere a algo que está naquele sítio de memória. Essas tabelas são separadas para as funções, portanto, cada função tem o seu espaço de nome, da sua tabela. Isso quer dizer que, se nós chamamos a função solve quadratic 1, 0, 0 e damos este resultado, e nós quisermos saber o valor do delta, não podemos saber. Ele vai nos dizer que o delta não está definido. Porque este delta só existiu dentro da função, no espaço de nomes da função. Não tem nada a ver com um delta que haja cá fora. A vantagem disto é que, se eu criar um delta aqui fora e chamar a função, o meu delta aqui de fora não muda. O facto da função calcular o seu delta não interfere com o que está aqui.
Portanto, e esta é uma propriedade muito importante das funções, o isolamento das variáveis, porque isto é o que me permite usar a função solve quadrático sem me preocupar com o que é que está lá dentro, com os nomes das variáveis, as variáveis que uso e assim. Notem que, se vocês querem juntar muitas funções num código mais complexo, se vocês tiverem de saber os nomes das variáveis que aparecem em todos os lados, torna-se impossível fazer o programa assim. Mas desta maneira, como o espaço de nomes é isolado para cada uma das funções, vocês controlam o que é que entra e o que é que sai, mas tudo aquilo que se passa lá dentro, este A, B, C, este delta, este solution, só existem no espaço de nomes da função. Portanto, se calhar haver outras variáveis aqui fora, o que é que eu fiz? Se calhar haver outras variáveis aqui fora que tenham o mesmo nome, não importa, porque não vai haver interferência com a função. Então estes são os atributos importantes das funções. Isolam o código, dão-vos receitas abstratas que depois são concretizadas quando damos os valores nos argumentos e, com isso, permitem-nos decompor um problema complexo em problemas mais simples. Para usar a função, usam o nome da função com parênteses, dão os valores necessários nos argumentos e podem passar os argumentos quer por posição, quer por nome do parâmetro, depois vamos ver alguns exemplos mais tarde, e a função termina com o return e aí devolve o valor que vocês mandam devolver. Então vamos ver o exemplo aqui na enzima de restrições. E o uso das funções permite-nos fazer esta parte, que é talvez a mais difícil, a que exige mais prática, mas que é a mais importante na programação, que é decompor um problema complexo em problemas simples. O que nós precisamos aqui é de ler as sequências, ler as enzimas e depois criar os vários ficheiros com os resultados da fragmentação. Então vamos fazer uma lista do que é que precisamos quais são os pequenos problemas que precisamos resolver. Ler as sequências todas e aqui temos uma forma prática de guardar isto, que é usando um dicionário. Nós vimos na primeira aula de Python que um dicionário é uma estrutura que permite associar uma chave a um valor qualquer. Por exemplo, uma lista telefónica ou algo assim. Então nós vamos usar um dicionário com o identificador de cada sequência como sendo a chave e a sequência como sendo o valor associado. E assim podemos ir buscar qualquer sequência pelo seu identificador. A mesma coisa para as enzimas, cada enzima tem um identificador também, podemos associar a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Depois precisamos de uma função para cortar a sequência e devolver os fragmentos, isto não devia ser enzimas, devia ser fragmentos. Depois cortar todas as sequências, gerar o relatório para uma enzima e gerar o relatório para todas. Portanto, se nós formos decompondo isto em elementos simples, podemos depois implementar isto em funções. E uma dica genérica é que tudo aquilo que vocês têm de fazer várias vezes, por exemplo, é preciso escrever um relatório para cada enzima. Então escrever um relatório é um bom candidato para uma função, porque depois é chamar essa função várias vezes para escrever os vários relatórios. Então vamos começar. Ler as sequências e exportar um dicionário. Nós sabemos ler, abrimos o ficheiro para leitura, usamos o readlines, isto dá-nos as linhas com as sequências todas, e agora vamos criar um dicionário vazio, dicionário é aquelas aspas, e nós podemos acrescentar entradas a um dicionário dizendo que no dicionário o elemento com aquela chave vai ter aquele valor. Portanto, atribuímos o valor àquela chave no dicionário. Se ela não existir no dicionário, o dicionário acrescenta. Então, o que vamos fazer aqui é, como nós temos no nosso ficheiro de sequências, temos o identificador, 2 pontos e a sequência. Então, quando queremos ler todos para o dicionário, vamos fazer o split pelos 2 pontos, da linha, da string que tem aquela linha toda. E agora, a primeira parte será o identificador, é a chave daquela entrada no dicionário. A segunda parte é a sequência, será o valor que nós temos. E agora vamos testar. Temos isto no nosso código, podemos fazer isto na consola. Vamos pôr em sequências o resultado de read sequences e o nome do ficheiro que nós temos da aula passada. E agora vamos ver o que é que está em sequences. E vemos o dicionário que tem chave, valor, etc. Uma coisa que nós podemos notar é que temos aqui este /n no fim. Lembram-se, no ficheiro de texto as linhas são separadas por um caractere de mudança de linha e o Python representa esse caractere com aquele código especial /n. Em princípio não nos faz diferença, mas se nós depois formos medir o comprimento dos fragmentos e assim, temos lá um caractere extra que não devia estar.
Felizmente é fácil de fazer isso porque as strings têm um método bastante útil, este strip, que elimina ou devolve uma string sem os espaços em branco nas extremidades. E espaços em branco inclui mudança de linha, tabs, espaços, tudo aquilo que não é visível, que não tem caracteres visíveis. Tira só os das extremidades. Portanto, se vocês tiverem uma frase com palavras separadas por espaço, não vos vai tirar os espaços dentro da frase. Tira só os que estão nos extremos. Mas é útil aqui porque nós podemos usar o strip da sequência para nos devolver a sequência sem aqueles espaços em branco, o que vai tirar as mudanças de linha nos extremos e dar-nos a sequência já limpinha. Portanto, o strip é bastante útil quando vocês estão a ler ficheiros de texto como forma de eliminar as mudanças de linha ou eliminar espaços. Por exemplo, se tiverem indentação no texto e quiserem eliminar blocos de espaço no início, algo assim, é útil usar o strip. Pronto, temos aqui a nossa função e testamos a função. Isto é importante, garantimos que a função está a funcionar antes de passarmos à seguinte. A seguinte é semelhante, vamos ler as enzimas para um dicionário também. Portanto, como podem ver, é praticamente igual a esta, só que criamos o dicionário das enzimas, lemos o ficheiro das enzimas, agora o split é pelo ponto e vírgula, porque as enzimas, os vários campos estavam separados pelo ponto e vírgula. E agora, em vez de associarmos cada identificador apenas a um valor, como tínhamos aqui, era só o identificador da sequência com a sequência, no caso das enzimas temos duas coisas. Temos a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Convém fazer aqui também o strip do ponto de corte, que foi o que ficou no fim, que tem aquela mudança de linha, portanto não vamos usar essa. Mas a ideia aqui é a mesma coisa. Separamos por ponto e vírgula, temos três coisas: identificador, zona de reconhecimento e o ponto de corte, e então vamos associar a esta entrada na enzima um tuplo com os dois elementos que precisamos, a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Então, quando vemos o nosso dicionário de enzimas, temos o nome de cada enzima e associado ao nome um tuplo com estas duas strings. Agora, vamos só calcular os fragmentos para uma sequência. Esta é muito fácil. Recebemos a sequência, a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Marcamos o ponto de corte, portanto pomos aquele tracinho no sítio onde vai ser cortado, como fazíamos antes. Fazemos o split e devolvemos a lista com os fragmentos. Notem a importância do return em todas estas, que é para dizer ao interpretador qual é a variável que tem os valores que nós queremos cá para fora. Se vocês não tiverem isto, a função acaba e não devolve nada. Porque lembrem-se que tudo o que está dentro da função desaparece quando a função termina. Só aquilo que vocês põem no return é que é copiado cá para fora. Sim? Agora, temos uma função que consegue calcular os fragmentos da digestão de uma sequência. Vamos criar uma função que faz isso para todas as sequências. E vai-nos devolver também um dicionário com os fragmentos de cada uma delas. Como já temos esta que faz os fragmentos de uma sequência, esta é fácil porque é só começar com o dicionário vazio. Depois, esta sequences vai receber o dicionário das sequências lidas do texto. Portanto, para cada sequência aqui, nós vamos calcular os fragmentos. E aqui temos uma iteração que ainda não tínhamos visto. Portanto, o for que vimos na semana passada serve para nós percorrermos conjuntos que estejam num objeto que nos pode dar um elemento de cada vez. Vimos isso com as listas, que é fácil perceber como é que ele está a percorrer. Aquela variável do ciclo vai apontar para cada elemento da lista, mas podemos fazer isso com dicionários. Quando iteramos por um dicionário, a variável vai apontar para cada chave do dicionário. Portanto, imaginem que estão a iterar pela lista telefónica. Vai-vos dar cada nome da pessoa e depois vocês podem ir buscar o número. Então é isso que fazemos aqui. Se nós iterarmos pelas sequências, obtemos a chave, o identificador de cada sequência. Vamos buscar à sequência, pelo identificador, o valor que está associado, que é a sequência em si. Portanto, damos o identificador ao dicionário, ele dá-nos a sequência. E é isso que vamos mandar ali para os fragmentos. Agora vejam como é que isso está feito aqui, numa só linha, em que eu estou a pedir a sequência correspondente àquele identificador, o interpretador vai avaliar esta expressão primeiro, vai obter aquela sequência, e depois vai mandar esta sequência para esta função ali no primeiro parâmetro. Portanto, o argumento que eu dou é cada uma das sequências. E agora faço a mesma coisa com o ponto de reconhecimento, a zona de reconhecimento e o ponto de corte, que vai ser igual para todas as sequências, e vou acrescentando naquele dicionário os fragmentos que eu tenho.
Portanto, tenho uma função que calcula os fragmentos da digestão de uma sequência e agora, num ciclo, vou chamar essa função para todas as sequências e vou acumulando num dicionário todos os resultados. Depois, preciso criar um relatório, então a função que cria o relatório vai receber o nome do ficheiro onde eu vou escrever, quais é que são as sequências que eu quero pôr para aquele relatório digeridos e qual é que é a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Então, se eu dou as sequências todas, o ficheiro, a zona de reconhecimento e o ponto de corte, esta função vai calcular todos os fragmentos, portanto, um dicionário com todos os fragmentos para todas as sequências, abrir o ficheiro para escrita, com aquele nome que foi ali especificado, e despejar lá para dentro cada uma dos identificadores. Portanto, notem que este SEC vou iterar por este dicionário, portanto, vai ser os identificadores de todas aquelas sequências e os fragmentos correspondentes. Agora aqui estou a pôr várias coisas numa só linha, mas o dicionário dos fragmentos com o identificador daquela sequência vai-me devolver o valor associado ao identificador, que é a lista com os fragmentos todos. Portanto, aqui, segfrag-sec é a lista dos fragmentos da sequência com este identificador. Dou isto à função len, que me dá o comprimento dessa lista. O comprimento dessa lista é o número de fragmentos que estão lá. Passo isso para a função string e converto o número em texto. Portanto, se for 5, passa a ser o texto, o caractere 5. Que é para eu poder agora somar com o texto do identificador, um tab e depois uma mudança de linha para obter este resultado no fim. Mas vocês podem fazer isto em várias linhas, podem fazer isto numa só, mas de qualquer maneira o que estamos a fazer aqui são várias alterações. Notem que nada disto é especialmente complexo a nível fundamental, são só detalhes que vocês depois têm de implementar. Mas o que estamos a fazer é ir buscar os fragmentos ao dicionário, contar quantos são, portanto medir o comprimento daquela lista, depois converter isso a string para compor o texto que vamos gravar, não é? E passar aqui para o ficheiro para escrever. Se vocês não tiverem ali aquele tabulador, isto vai ficar agarrado ao outro e não se percebe a diferença. Se não tiverem a mudança de linha, vai ficar tudo numa só linha e não veem a tabela. Portanto, têm de se lembrar destes detalhes. Mas isto é aquele tipo de coisas que vocês experimentando, depois olhando para o resultado, veem-se tudo esquecer. Depois, não se esqueçam, quando escrevemos no ficheiro, convém fazer o close, porque não estamos a usar exclusivamente o ficheiro, mais nenhuma aplicação pode ir lá mexer nele, e só quando fechamos é que o sistema operativo acaba de escrever para o ficheiro, muitas vezes. Portanto, se não fizerem isso, o ficheiro depois pode estar vazio e não sabem qual era o erro. E agora vamos experimentar, vamos buscar a zona de reconhecimento e o ponto de corte desta enzima e criar o relatório para aquela enzima com as nossas sequências. Finalmente, precisamos da função que agora junta tudo. Mas se nós temos uma função que cria um relatório, agora é fácil chamar essa função para cada uma das enzimas. Portanto, vamos ler todas as sequências do ficheiro, vamos ler todas as enzimas, isto são aquelas duas funções que nós criamos primeiro, que nos dão os dicionários. E agora, para cada enzima, no nosso dicionário de enzimas, vamos buscar ao dicionário, com aquele identificador, a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Lembrem-se que o dicionário que nós criamos para as enzimas tem o identificador de cada uma delas e depois um tuplo com essas duas strings, a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Portanto, quando vamos ao dicionário das enzimas buscar a informação correspondente a uma delas, esta instrução aqui vai devolver um tuplo com a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Se nós tivéssemos aqui uma variável, ela recebia aquele par, o tuplo. Mas nós podemos desempacotar o tuplo logo para duas variáveis e pôr aqui a zona de reconhecimento e o ponto de corte. Depois, vamos chamar a função aqui atrás, que cria o relatório. O nome do ficheiro vai ser o identificador da enzima, .txt. As sequências é o dicionário de todas as sequências, a zona de reconhecimento e o ponto de corte é daquela enzima. Portanto, tendo as outras feitas, fazer esta parte é fácil, porque é só chamar a função. A ideia disto não é vocês agora ficarem a saber já estas coisas todas de uma vez, não é? Porque isto é mais ou menos como ensinar a nadar, mostrando, dá-se assim umas braçadas, pronto, e agora façam, não é? Vocês têm mesmo de fazer isto para ir percebendo.
Mas a ideia é precisamente esta. Vocês têm aqui no fundo o guião para implementar isto desde o início e se quiserem em casa é só seguir o que está nas teóricas e assim, não é? Portanto será um género de um tutorial já com tudo resolvido para vocês implementarem. Mas a ideia fundamental, além das questões da sintaxe, porque no início é natural que percam muito tempo a perceber como é que são as instruções e assim, mas no fundo o Python, estas linguagens de programação, são muito mais simples do que uma linguagem normal. Era muito mais difícil aprender em russo ou assim do que aprender Python, porque tem um vocabulário extremamente limitado, as coisas querem sempre dizer aquilo, não têm confusão nenhuma. A parte mais complicada a longo prazo é a decomposição dos problemas, é perceber como é que vão desmanchar o problema e resolver os elementos mais simples. Mas isto tem a vantagem, se vocês usarem as funções, de que não só podem testar cada pedaço, como podem reutilizar. Por exemplo, vamos supor que vocês criam agora um ficheiro de relatório em que vos dizia quais eram os pares enzima-sequência que davam exatamente um número N de fragmentos. Vocês fizeram um gel, por exemplo, e obtiveram 5 fragmentos e não sabem quais são as combinações que podiam dar isso. Se vocês tivessem aquilo num script, tinham agora de refazer tudo. Mas com as funções já feitas, é fácil de criar uma nova função que aproveita o que está feito para fazer isso. Vamos ler as sequências e as enzimas, abrimos o ficheiro de relatório para escrita e agora, para cada enzima, vamos buscar a zona de reconhecimento e o ponto de corte, vamos obter os fragmentos das sequências todas e para cada entrada neste dicionário vamos verificar se o número de fragmentos que tem é igual ao N. E se for, escrevemos no relatório. Portanto, com o que nós temos antes, basta fazer este ciclo. Para cada enzima vamos ver os fragmentos todos das sequências para ver se o número é igual àquele N. E só escrevemos no relatório quando for igual ao N. Então, neste relatório aqui, por exemplo, 5.txt, nós vamos obter estas combinações enzima-sequência que dão 5 fragmentos. São só estas de todas as possíveis que cumprem aquela prescrição. Podemos fazer isto porque, como já temos a função para ler as sequências, ler as enzimas, calcular os fragmentos e assim por diante, é muito fácil agora usar essas peças para resolver um novo problema. Portanto, lembrem-se que quando estão a programar, não estão apenas a resolver aquele problema em particular, mas estão a criar uma caixa de ferramentas que depois vocês podem usar para resolver outros problemas parecidos. Portanto, quando estão a fazer esta parte de compor em passos mais simples e assim, é também importante estar a pensar de uma forma mais geral qual será a utilidade futura daquelas funções que vocês estão a criar. Resumindo, com funções, vocês podem isolar pedaços do código de maneira que, quando aquilo estiver a funcionar, vocês têm a garantia que vai sempre funcionar sem interferir com o que está cá fora e sem ser estragado por alguma coisa que esteja cá fora. Dessa maneira, vocês especificam um bloco de código em que dizem o que é que entra, especificam os parâmetros para receber os argumentos e o que é que sai, que é o que está ali no result. Tudo o que se passa lá dentro é como em Vegas, fica lá. Ninguém sabe o que é que se passa lá dentro. Portanto, vocês conseguem decompor o problema em pedaços autónomos e, por muito complicado que seja o problema, podem sempre ir construindo a solução de peças mais simples. Os dicionários, nós já tínhamos visto no início, mas vimos aqui uma aplicação, são bastante úteis sempre que vocês quiserem associar chaves com valores. Por exemplo, nós podíamos ter guardado as sequências numa lista de tuplos em que tinha o identificador e a sequência. Mas depois, se queríamos ir buscar a sequência pelo identificador, tínhamos de andar à procura na lista, dava mais trabalho. Com o dicionário, isso já fica resolvido à borda. Vimos também como fazer condições. Neste caso, por exemplo, nós temos aqui um if, que só tem mesmo uma condição, que é se o número de fragmentos daquela sequência com aquela enzima for igual ao tal n que nós temos ali, nós vamos escrever isto para o ficheiro. Já agora aqui um pequeno detalhe, se calhar repararam, este igual tem 2 iguais e não um só. Isto é daquelas coisas que depois vocês vão se habituando na prática, mas lembrem-se que um igual em Python é uma instrução de atribuição. É pegar no valor que está à direita e guardar na variável que damos à esquerda. Quando nós queremos que o Python compare duas coisas e nos diga se é igual ou não, portanto vai-nos dar um verdadeiro ou falso, conforme é igual ou não, então aí pomos 2 iguais em vez de um igual. Se vocês já tiveram MATLAB ou assim, é a mesma coisa, portanto é a mesma ideia. Se calhar já tentaram esquecer do MATLAB. Vocês tiveram ICE? Ok.
E ainda foi em MATLAB, não é? Agora já é tudo em Python, já está mais evoluído. Mas a ideia é a mesma. Vocês têm de distinguir entre quando querem atribuir o valor a uma variável ou quando querem comparar dois valores. E a comparação em Python são dois iguais. Vocês podem usar elif, o número que quiserem, e else se quiserem fazer ifs com mais ramos, ou então podem simplesmente fazer um if se for uma coisa para executar, ou não fazer nada se for falso. Este é um exemplo disso. Se tem o número certo de fragmentos, queremos que escreva. Se não tem o número certo de fragmentos, então é para ignorar. Portanto, não há aqui nenhum else, porque esta instrução não será executada se o número de fragmentos não for o certo. E pronto, têm dúvidas?